mosaico, né? E eu estava justamente me preparando para colocar o som no gol do Palmeiras quando vejo o gol do Vitória, que é um time que das últimas 6 partidas ganhou 5. Está tirando o pé da lama com muita categoria. Quem não viu esse jogo pode pensar que o Vitória estacionou o ônibus e que o Botafogo merecia sorte, mas não foi bem. Rapaziada, família. Muito cruzamento na área, muita bola aérea do Botafogo, que já tinha feito isso 49 vezes contra o Atlético Mineiro. E hoje eu não tenho o número aqui ainda, até se alguém tiver para me passar, agradeço, porque hoje foi bastante também. E num desses cruzamentos até saiu o gol do empate, aos 42 do segundo. Foi contra, né, do Wagner contra Palha. do Wagner Palha, né, a cabeçada do Tiquinho, que também complica a vida do Botafogo ao ser expulso, ou seja, é um homem a menos para se contar nesse jogo contra o Palmeiras. Hoje em dia o futebol você não joga só com 11, né, joga com 16. Então a sorte do Botafogo, acho que pior do que a sorte, porque aí a gente entra nessa questão supersticiosa. A questão não é bem essa. A questão é que o time não está conseguindo encontrar o seu melhor nível. Eu tenho falado já há algum tempo que o Botafogo realmente exibiu o melhor futebol do país, pelo menos no segundo semestre, com muita certeza, mas que ele não consegue chamar esse bom futebol quando quer e precisa. Isso já aconteceu em outras oportunidades. Naquele primeiro tempo contra o São Paulo, que não voltou no segundo tempo, e nem no outro confronto contra o São Paulo. Em jogos do Campeonato Brasileiro que a gente citou aqui, o Botafogo alcança momentos mágicos, como naquele jogo, a primeira partida da semifinal contra o Peñarol. Mas parece que ele não tem muito controle sobre quando chamar essa inspiração. Isso agora vai ser necessário, agora é fundamental, não só no jogo da terça-feira, nós estamos entrando na semana da decisão da Libertadores contra o Galo. Então, nesse momento, o Botafogo passa por mais um choque psicológico. Eu concordo com você, não tem a ver, não é a mesma coisa do ano passado, é um time mais forte, nada a ver, é um trabalho mais consistente, mas o torcedor botafoguense está muito frustrado nessa noite. E o palmeirense muito mais seguro. O Palmeiras fez uma partida segura em Goiânia contra um adversário, agora matematicamente rebaixado. Sim, é o Atlético Goianiense rebaixado. Rebaixado de fato, de direito ele já estava, agora é de direito, matematicamente o Atlético não alcança nada. E o Palmeiras administrou muito bem essa partida. Teve a volta do Estevão, foi fundamental. Aliás, deu assistência para o Veiga, uma jogadaça do Estevão. O lance do gol é meio gol do Estevão. Meio gol do Estevão. O menino faz realmente muita diferença. Aliás, daqui a pouco eu quero falar de Estevão e Rafael Veiga, né? Porque o Estevão já vinha fazendo a diferença, os números do Estevão são impressionantes, é artilheiro do campeonato, inclusive, né? Mas também essa arrancada do Veiga, desde que voltou. Importante. A quantidade de gols, são 9 gols em 11 jogos. 9 gols em 11 jogos. Rafael Veiga já é vice-artilheiro do campeonato também. Um negócio impressionante. Por linhas tortas, né? Porque a gente nunca quer que ninguém se machuque, mas o fato é que aquela contusão do Maurício ajuda o Veiga. Sim. Porque ele era o candidato a perder o lugar, ainda que estivesse num momento em ascensão. Sim. E agora o Palmeiras chega a mais um momento decisivo da mão do Abel, em condições muito parecidas com outras, e que conseguiu dar a volta por cima. O Veiga ele faz um gol fundamental contra o Bahia, quando o Palmeiras estava perdendo por 1-0 e não estava bem no jogo, abre ali, né, coloca o Palmeiras no jogo. E o gol de hoje, evidentemente, que é o gol que dá a vitória. Vamos acionar o pessoal lá no Paraguai, vamos lá, porque eles já falaram bastante lá da conquista do Racing, a derrota do Cruzeiro, e agora o Zupa e o nosso querido Pascoalzito. Aliás, agradecer aos dois, viu? Porque realmente trabalharam demais hoje o dia. E a gente ainda deu um toque e falou, gente, será que vocês conseguem ainda ficar no linha com a gente e tal, não sei o quê? E os dois super solícitos. Obrigado. É bom falar isso no ar, né? Porque o trabalho é árduo, é difícil. Calor danado lá e tal, e transmissão e tudo. E a semana inteira. E atenderam o pedido da gente hoje, aqui no começo da noite, inclusive, para ficar mais um pouquinho conosco. Então, desde já, agradecer aí o esforço dos dois. E falar desse campeonato brasileiro, principalmente, claro, dessa briga pelo título, porque, olha, meus amigos, é impressionante, viu? Impressionante o que está acontecendo. Digamos que um Botafogo melhor que o do ano passado, esse time é melhor do que o do ano passado, sem dúvida. É um trabalho mais sólido, inclusive, deixou um Palmeiras, que é um Palmeiras, se a gente pensar, inferior ao do ano passado, até por desempenhos individuais, um time que teve algumas dificuldades na temporada. O Palmeiras passou o Botafogo, meus amigos. Vocês escolhem por quem começar. Hoje vocês mandam aqui. Não, assim, boa noite, William. Boa noite, prof. Boa noite ao fã de esportes que continua com a gente no linha. Pascoalzinho, tem coisa, como o William falou, que
alguém pede e a gente fala, dá para fazer, eu consigo fazer. Tem coisa que a gente tem prazer em fazer. E a gente se Estar sente... na linha de passe é um prazer A gente fazer. se sente na obrigação de fazer, pela amizade, pelo companheirismo, pelos profissionais que tem. A gente tem muita alegria de estar aqui com vocês e sempre é um prazer enorme estar com vocês aqui. Agora, eu queria recuperar alguns pontos, né? O Botafogo tem uma torcida muito supersticiosa. É o caso, o professor vai lembrar, é o caso da meia cinza. Não jogar com a meia cinza, meu Deus do céu, não vai dar certo. Por que jogou com aquela camisa? Não era aquela camisa para jogar. Hoje não é, o dia não é esse. Sempre tem alguma coisa para o torcedor do Botafogo. E quando o Palmeiras passa agora em número de vitórias a equipe do Botafogo, isso vai pesar. Você sabe que esse instante do Campeonato Brasileiro representa para o Botafogo um grande problema. Primeiro, o Botafogo não vai ter como poupar os seus principais jogadores na terça-feira, pensando no jogo de final de semana contra o Atlético Mineiro, que é decisão da Libertadores da América, e é claro, você vai ver conosco aqui, com essa cobertura espetacular que você tem aqui na ESPN e nos canais Disney. Então, a obrigação do Botafogo ficou muito maior. Sim. Mas o Botafogo vai jogar com o Palmeiras. O Palmeiras, nesse momento, se dá o luxo de jogar por um empate em casa, né? Mas o time do Fortaleza pode chegar, o Internacional pode chegar, o Flamengo pode chegar. Muito legal que isso aconteça. Mas ainda eu acho que está na mão dos dois essa disputa. Sem dúvida. Pela diferença de pontos e pelos adversários que os dois têm pela frente. Então eu acho que pesa muito para o Botafogo esse tipo de situação, pela obrigação de resultado contra o Palmeiras e sabendo que no final de semana tem outra obrigação, que é um título da Libertadores, título que o Botafogo não tem. Assim, algumas rodadas, algumas semanas, poucas, não muitas, já com a final da Libertadores definida, o que se falava é, numa dessa o Botafogo consegue chegar para o jogo contra o Palmeiras já campeão brasileiro. E descansado. Era esse papo. E descansa para ir para não depender desse jogo, ou no máximo brigar por um empatezinho, administrar o fim do campeonato e focar no jogo de sábado. O jogo virou completamente, o Botafogo não é mais líder do campeonato, e a semana que inicia amanhã, né, porque domingo é o primeiro dia da semana, muita gente não sabe, mas domingo é o primeiro dia da semana. A semana que começa amanhã é uma semana que ela tem um potencial de ser redentora para a história do Botafogo, ou ser um nível de catástrofe muito grande. E aí, assim, a gente passou o ano inteiro falando sobre como o Botafogo conseguiu se descolar dos traumas do ano passado, trocando o time, mudando postura, né? Então o Botafogo flertou com momentos dramáticos na atual temporada que poderiam remeter ao que foi o ano passado, mas o Botafogo, lidou muito bem. Então, por exemplo, o Palmeiras, contra o Palmeiras na Libertadores. O Palmeiras quase levou o confronto, o Botafogo conseguiu segurar. Contra o São Paulo, tomou o gol no fim, contra o São Paulo foi para os pênaltis. Você fala, vai voltar o trauma. O Botafogo foi firme, foi gigante e passou por cima do São Paulo e do trauma nos pênaltis. Mas mesmo sabendo, e os próprios jogadores e o Arthur Jorge se incomodaram ao longo da temporada quando o assunto ano passado era trazido. Nesse comparativo, né? Agora, diante do que está acontecendo agora, por mais que não obrigatoriamente não tenha uma coisa a ver com a outra, que não é o mesmo time praticamente, do time titular, só o Marlon Freitas ficou, vai ser, diante desta semana, antes do jogo de terça, por exemplo, ou depois do jogo, dependendo do que acontecer, vai ser inevitável que essa comparação será feita novamente. E me chama a atenção que o Botafogo perde a liderança do campeonato por ter empatado em casa com Criciúma, Cuiabá e Vitória. 3 daqueles que brigam numa faixa de queda do campeonato. 6 pontos largados para esses 3 times. Isso pode ser determinante para o campeonato acabar de novo nas mãos do Palmeiras, William. Aliás, o Abel está falando nesse momento. Vamos ouvir o treinador do Palmeiras. Vamos nessa. Em relação ao calendário, já falei muitas vezes. Vocês estão a ver agora na Europa muitas equipas a queixarem-se com a quantidade de lesões que têm, sobretudo as equipas inglesas. Eu já bati muitas vezes nessa